Tudo bem, gente? Emicida, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. O que foi aí no bracinho, meu filho? A celular, Bahia... sabe? Você acredita? Não acredito. Celular, uso excessivo do celular. Tome cuidado com o uso excessivo do celular. Ixi, todo mundo. Emicida. Mas que dia bonito, hein? Vou falar pra você, eu tô com uma tese. Choveu todos esses dias do carnaval, né? A gente saiu tocando pelo Brasil, todo lugar tava caindo uma água desgraçada e todo dia que a gente chegava parava de chover. Então esse ano eu tô botando uma fé mesmo que São Pedro é um cara que gosta de rap. Emicida, eu queria começar te apresentando aqui, nós estamos com os educadores da Rede Municipal de Diadema. Esses são os professores e professoras. Como não dá para todo mundo estar aqui, a gente vai apresentar. Eu vou pedir pouco a pouco, vamos perguntar por faixa etária. Aí vai levantando e vai falando, oi, Emicida, pode ser? Então a gente começa aqui com as clássicas. Então eu vou pedir, Emicida, que fique de pé as professoras dessa rede, que tem mais de 30 anos que elas são professoras daqui da rede. Fica de pé e dá tchau aí, gente. Cadê? Ó, tem umas aqui, outra lá. Olha lá, dá tchau assim, olha lá no fundo. Eita! Eu vou pedir agora para as que têm de 20 a 30 anos que elas são professoras. Levantem aí, professoras e professores. Aê! E eu vou pedir também agora para os mais jovens, que têm de 10 a 20 anos que são professores. Aê! E tem os novinhos, não tem os novinhos? Vibra muito, quem são os novinhos que têm até 10 anos? Pessoal novinho é os mais barulhentos, né? E aí, Emicida, esse é nosso povo. 30 anos de educação, servindo a educação. É a geração que me salvou. Não, é sério, eu sempre falo de uma professora que eu tive, chamada Rita de Cássia. Dona Rita de Cássia. Eu tive algumas professoras incríveis. Eu estava falando ali com a minha amiga Dedé, que o melhor termômetro para saber se um professor é incrível é que você passa o resto da sua vida chamando ele de professor. E a minha professora Rita de Cássia, ela era muito durona. E eu também não era fácil. O que acalenta meu coração é que esses dias já faz uns anos, eu fui buscar meu histórico escolar. E aí eu perguntei para uma senhora que trabalhava na cozinha, que ela ainda está lá, só que agora ela é coordenadora. E eu perguntei se a molecada hoje era pior do que a gente. Ela falou, vocês eram um sonho. Isso acalentou meu coração de uma maneira maravilhosa. Mas eu queria começar falando da minha professora Rita de Cássia, porque imagino o quão exaustivo seja a rotina de cada um de vocês, seja o grupo dos 30 anos, seja o grupo do menos de 10 anos. Educar é plantar uma semente, e plantar uma semente é uma aposta. Você reza, você deposita sua esperança, você dá o seu melhor, você torce para que o tempo seja bom e que aquela semente dê frutos. A minha professora Rita de Cássia me encontrou num momento onde eu estava com um monte de problema que não tinha necessariamente a ver com a escola. Então, aqueles problemas, em tese, não eram problemas dela. A única obrigação que ela tinha era de colocar aquele conteúdo na lousa e fazer com que os alunos absorvessem aquilo de alguma maneira. Mas ela entendeu que fora da escola tinha algo que me prejudicava e que me fazia não acessar o meu potencial. E olha que coisa interessante, um paradoxo. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por aprender.
Mas eu vivia situações fora da escola que me faziam nem mesmo querer ir para a escola, que é o ambiente maior do aprendizado. Eu comecei a matar aula. E eu faltava mesmo, assim. Eu chegou uma época que eu faltei, tipo, metade do ano. Porque eu não queria entrar na escola. E a professora Rita de Cássia, ela percebeu que eu gostava muito de histórias em quadrinhos. Não só ela passou a me dar todas as matérias na forma de histórias em quadrinhos, e depois eu me formei em design e fiz um curso de histórias em quadrinhos. E é muito difícil fazer uma história em quadrinhos. E só quando eu fiz uma aula e entendi tudo o que você precisa para fazer uma história em quadrinhos, eu entendi o tamanho do esforço que aquela mulher fez por mim. Isso é ser um professor, não no tempo da aula. Isso é ser um professor de 30 anos e para além disso, para o resto da vida. Eu admiro demais a profissão de vocês. Eu sofro demais com o não reconhecimento da profissão de vocês, da maneira que a profissão de vocês merece. Eu luto e me coloco como um camarada mesmo no fronte, para que a gente consiga fazer esse país perceber que o país que não valoriza os seus docentes, que o país que não valoriza aqueles que cuidam das sementes que vão ser o nosso amanhã, é um país que não tem nada no seu horizonte além de um abismo. Então eu queria começar com essa fala porque eu fiquei muito feliz de ser convidado para vir aqui para Diadema. Primeiro porque eu tenho uma relação maravilhosa com Diadema, eu vinha para cá na casa do hip hop, saca? E era um sonho para nós vir para a casa do hip hop, porque a gente pensava, tem uma casa do hip hop, o hip hop mora lá. E a gente vinha para cá e, aqui a gente conheceu grandes nomes da cultura hip hop brasileira. Então, aquele lugar ele também é um nascedouro de sonhos. E foi aí que eu comecei a entender e associar as duas coisas. Entender que o hip hop tem um potencial pedagógico absurdo, revolucionário. E que o que os discos, os grafiteiros, os b-boys, os DJs fizeram comigo foi ser meus professores. Saca? Então eu acho que no final da nossa trajetória, se a gente puder olhar para trás e entender que a gente recebeu algo bom e a gente partilhou esse algo bom com o mundo de maneira a fazer com que aquilo continuasse dando frutos, acho que a gente pode se considerar abençoado, porque no final das contas, quem divide o que recebeu é que vai viver para sempre. A gente vai sempre morar nessas histórias, como essa que eu contei da professora Rita de Cássia. Bom dia, meus amigos, só queria falar isso. Bom dia. Então, bom dia e obrigada novamente, Emicida, por você estar aqui na nossa cidade. E eu não posso deixar de fazer uma pergunta, porque é uma curiosidade mesmo. Nós estamos aqui hoje nesse dispositivo de palco, um homem preto da periferia, eu, uma mulher preta vindo da periferia, que temos hoje poder de fala, né, que a gente pode falar e a gente sabe que as pessoas nos escutam. Então eu quero te fazer uma pergunta. Com esse tema, com essa pauta, com essa conversa da educação, o que é para você hoje a gente discutir não só a inclusão, mas principalmente a educação antirracista dentro das escolas? E com isso, eu aproveito para saudar, que eu vi umas camisetas, até pediria para ficar de pé, o pessoal do Dandara, Diadema, Dandara e Piatã, que está aqui. Obrigada por vocês estarem aqui. É sobre isso. Eu acho que não tem nenhuma outra possibilidade positiva que não passe pelo antirracismo. De verdade. O Brasil, enquanto sociedade desigual, já chegou até o limite de onde ele pode ir. Ou a gente incorpora esses valores nesse novo tempo,
ou a nossa realidade vai ser saltar de catástrofe em catástrofe. E quantas a gente vê, das pequenas até as imensas, sabe? Perder um jovem para violência urbana é uma catástrofe. O Hélio Santos, um professor lá de Salvador, ele fala em números, né? Ele é economista, e ele faz um raciocínio muito interessante, porque as pessoas gostam muito de falar de números. E ele, certa vez eu vi ele falando que quão absurdos são os números do nosso desperdício, a nossa cultura de desperdício de pessoas, sabe? Quantos jovens a gente perde para essa sociedade extremamente desigual e violenta, sabe? Violenta porque desigual. Então, tá vivo no momento onde ganha força, ganha corpo, ganha aderência, uma outra perspectiva que entende que o Brasil precisa combater com radicalidade as desigualdades que foi produzida ao longo da sua história, me deixa muito feliz, sabe? E acho que a gente começa a construir um horizonte muito bacana, e nem começa também, porque muita gente bacana plantou sementes que resultaram na gente, né? Tem um poema do Fernando Pessoa que é maravilhoso. Às vezes a gente está muito cansado, né? Você fala, não tem mais como resolver isso aqui. Tem um poema dele que eu conheci no último ano que diz: a gente já se perdeu por tantos caminhos que talvez agora a gente esteja no caminho certo. E eu acho que é com esses olhos que eu olho para o agora, é com esses olhos que eu olho para o amanhã, é com esses olhos que eu olho para uma educação antirracista. Realmente, de fato, a gente já entrou por tantos labirintos, às vezes bem intencionado, às vezes não, mas eu acredito que hoje existe sim, a despeito de um pensamento reacionário que também tem se manifestado, e se manifestado com muita virulência na sociedade brasileira, eu acredito que há sim um espaço para que a esperança nasça, e que junto com essa esperança, uma possibilidade de futuro melhor, para que a gente não desperdice tantos homicidas, entendeu? Emicida, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Pati. Bom dia, professores todos. Quero dar um bom dia especial também para o programa Diadema de Dandara e Piatã, que já foi, né, nosso querido Emicida. Aqui, além do programa, a gente tem o NERER, que é o Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais. Então, além do programa que trabalha os conteúdos, toda a nossa secretaria, todos os departamentos estão sendo pensados para a gente corrigir essa dívida histórica, para que a gente possa começar a pagar o mais rápido possível. E eu queria também dar um oi para os educadores do Adolescente Aprendiz, que estão ali, que esse ano vão atender 1.400 adolescentes aqui na cidade, 1.400, de 14 a 17 anos. E também para os cursinhos populares que estão aqui, cursinho Eldorado e cursinho Ordalina Emancipa. Emicida, você falou da professora Rita de Cássia, e eu também, enquanto uma mulher preta, também sou fruto de um olhar de um professor, de alguém que me enxergou, que alguém que viu as minhas particularidades ali e que não desistiu de mim. Eu queria que você me contasse um pouquinho, que você voltasse lá para o Leandro, criança. O que te afastou da escola quando você ficou fora? Quais foram os desafios que, né, te colocaram para fora da escola? E que no final você deixasse um recado específico para esses jovens aqui, que estão lutando, que estão tentando entrar na universidade, e para aqueles que acham que a universidade nem é para ele, que ele nem... sabe? Então eu queria que você deixasse esse recado aqui pra gente. Eu fui uma criança comum. Acho que a primeira grande tragédia que acontece na minha vida, e que eu tenho a percepção, e não no momento exato no qual ela acontece, mas no ano seguinte, é a perda do meu pai, aos 6 anos de idade. E eu não entendi exatamente, porque era uma criança de 6 anos, eu não tive a compreensão exata do que significava perder o meu pai.
No ano seguinte eu entrei na escola, né? E ao entrar na escola, a ficha ela foi cair somente no Dia dos Pais. Que todo mundo tinha um pai para entregar um cartaz. A escola tem um negócio muito doido, né? Que a gente está num ambiente quentinho e confortável da nossa família e de repente a gente se vê sendo posto num universo onde todo mundo é novo, rostos novos, comportamentos novos, né? E aquilo é assustador se a gente pensar. É que a gente não lembra muito da nossa sensação ali, né? Mas é um negócio desesperador. Eu lembro que, até fazendo um parênteses, eu fui colocar... Eu tenho um problema de deixar minhas filhas na escola até hoje, que eu sou uma mó manteiga. Eu fico triste quando ela chora, que ela quer que eu fique lá na escola, mas eu fico feliz também que ela fala, eu tenho que entrar lá e ficar um pouquinho esperando até ela acalmar, que eu fico... É mais difícil para mim do que para ela deixar ela na escola. Eu entrei na escola nesse ano, que eu estava lidando com essa tragédia. Então aquele ambiente novo, ele também foi um ambiente muito agressivo para mim, porque mesmo sendo uma escola pública, uma escola de periferia, foi uma escola onde eu experimentei um tipo de discriminação que até então eu nunca tinha vivido, porque eu estava no conforto da minha família, né? Então foi a primeira vez que eu escutei uma série de piadas a respeito do meu cabelo, piadas muito agressivas, piadas muito violentas, que na verdade nem eram piadas, eram ataques. Meu parceiro Rael, que ele canta também, ele fala uma coisa muito doida, né? Ele fala assim, é incrível como a gente não tinha ferramentas psicológicas para reagir a esse tipo de coisa. Então a conclusão a qual você chegava é de que você estava errado, que aquele não era o seu lugar, que a culpa era sua e você não queria voltar para aquele lugar. Então imagina, essa foi a coisa, uma das coisas pelas quais eu passei, que me fizeram perder o encanto pelo ambiente escolar. E eu era uma criança que era apaixonada por aquilo, porque eu sempre gostei de desenhar, porque eu gostava de ler. Eu aprendi a ler praticamente antes de entrar na escola. Eu cheguei lá, eu já sabia, saca? Então, esse tipo de coisa dentro das nossas relações, dentro da sala de aula, acabou podando tudo que a escola podia me oferecer. Eu comecei a tentar encontrar meios de não ir para a escola, sabe? Acho que isso se soma também a toda uma realidade de violência ao redor das nossas vidas, né? Então tem essa tragédia que me toca diretamente, mas tem várias outras tragédias que a pobreza pode produzir. Eu acho que a pior coisa que a pobreza faz é ir fazendo minguar a nossa humanidade e fazendo com que a gente se torne pessoas cada vez mais indiferentes, sabe? Então, um dia você é uma criança sensível, atenta, alegre, e alguns anos depois você vê uma tragédia que culmina, sei lá, num corpo na rua do seu bairro, e você passa por aquilo e vai para o seu trabalho, como se a gente não fosse parte, e essa tragédia não falasse muito sobre o que a gente tem se tornado enquanto sociedade, sabe? Essas foram as coisas que me distanciaram da escola. Agora, se eu posso dizer uma coisa que eu acho que pode ser interessante para os jovens, é que eu acho que a gente tem que ser muito teimoso. Se não por sonho, por teimosia, sabe? Se não por sonho, por rebeldia, sabe? Só para calar a boca de quem achou que a gente não conseguia fazer, sabe? Porque, sabe, eu me lembro de uma coisa assim, e eu sei que já passou a eleição, mas eu preciso falar isso, parça.
O ano era 2004 e eu vi a campanha de um negócio chamado ProUni. Eu nunca na minha vida tinha pensado no ensino superior como uma possibilidade. A palavra faculdade não existia na minha rotina, de verdade. Com sorte, uma pessoa como eu ia até o 3º grau do ensino médio, e dali a gente se dava por satisfeito e ia procurar um emprego. Essa não era uma possibilidade para as pessoas que vêm de onde eu venho. Então eu sou muito grato ao ProUni, e no final das contas eu me inscrevi nas universidades e comecei a ficar famoso, não fui estudar nada, né? Ô, Emicida, mas agora você dá aula pra gente. Mas se for ver mesmo, eu não tenho diploma de nada. A vida é um grande diploma também. É verdade. E depois eu fui dar aula mesmo, lá em Portugal. Olha que coisa louca. Mais do que eu entrar literalmente numa universidade, a campanha publicitária do ProUni me falou que todos os espaços pertencem a gente, que a gente tem o direito de estar nesses lugares, e que o fato das universidades ser um reflexo da desigualdade desse país é um grande equívoco, e a gente precisa juntar nossa energia e combater isso, saca? Então, desde aquele momento, mesmo eu não entendendo exatamente 100% o que aquilo significava, eu sempre fui uma pessoa 100% a favor das ações afirmativas, porque qualquer um de nós consegue identificar as desigualdades que o Brasil produz. Na semana passada, na verdade não na semana passada, nessa semana eu estava em Recife e uma menina falou para mim, eu sou contra as cotas. Aí eu falei, você é? Porque eu sou essa pessoa, entendeu, mano? Agora eu estou muito monge budista. E aí eu disse para ela com toda a minha serenidade, sério? Por quê? Aí ela começou a falar, aí ela falou. Aí falou, para tudo, ela falou, para tudo, para mulher, para negro, eu acho que não precisa de cota para nada. Eu falei assim, que horas são agora? E ela me disse, são 9h30 da noite, a gente estava lá perto de onde a gente ia tocar. E aí eu disse, se a gente andar naquela rua ali, ó, escura, eu vou ter uma sensação, e eu acho que você vai ter uma sensação diferente de mim, não vai? Aí ela falou, lógico, eu sou mulher. Aí eu disse para ela, é por isso que a gente precisa estar atento ao que pode transformar a vida de uma pessoa num risco e a de outra num passeio. Para mim, atravessar uma rua escura é atravessar uma rua escura. Existem 1000 questões que permeiam a vida de uma mulher que vão fazer essa experiência estar muito perto do que é um pesadelo, entende? Se não for o próprio pesadelo. E isso se manifesta na vida das mulheres, dos negros, dos pobres, dos LGBTQIA+, das populações indígenas. E é por isso que a gente tem que estar atento, e as ações afirmativas existem para que a gente afirme, e é isso que elas se chamam, ações afirmativas, para que a gente afirme o tipo de sociedade que a gente quer ser, porque o que a gente não quer ser é uma sociedade que produz uma rua que uma mulher não pode passar amedrontada. Aí ela me disse, você é muito inteligente. Olha, não é uma pergunta, mas é uma reflexão, que aí a gente joga para todo mundo. Você falou da escola e você trouxe um ponto de conexão. A professora Rita de Cássia percebeu as coisas que te faziam pulsar do desenho. E eu acho que é isso, gente.
não é o estudante que tem que se adaptar à escola, é a gente, enquanto professor, enquanto assumir, enquanto posição política, de profissão, é a gente buscar esses mecanismos. E não precisa ver na caixinha, quadradinho, e tá tudo bem. Por exemplo, eu acredito muito na força do rap enquanto instrumento pedagógico, que você começou a falar um pouquinho, né? Na minha época de escola, eu tenho 41 anos, então, quando a gente queria, né? Eu não escrevia, mas ficava com os meninos ali. Quando a gente queria se manifestar, fazer alguma coisa, os meninos iam escrever, escreviam letras belíssimas, a gente questionava através disso. E a gente teve um fosso aí educacional que os nossos meninos muitas vezes não estão conseguindo nem escrever, né, nem se manifestar através do rap, das letras. Então fica para nós aqui, professores, também, né, qual é a caixinha que a gente tem que quebrar? Qual é o acesso que a gente tem que fazer? Qual é a música? Não está só no livro, não está só ali. Qual é a música que eu tenho que ouvir que conecta com o meu estudante? Então, acho que é uma reflexão que fica para nós. MC, outra coisa, estou vendo ali a Márcia Damasceno, a Jacira, a Leda, é todo mundo aqui da cidade, são conselheiros do Conselho da Igualdade Racial. Então, a gente aqui também está conectado, movimento negro na cidade é fortíssimo. É louco, a plateia qualificadíssima. É a plateia que você merece, que você atrai. E eu quero aproveitar também para falar, já que você falou de políticas afirmativas, de eleições, de momentos democráticos, a gente vem passando, né? A gente passou por situações muito difíceis, de vida difícil, de oportunidades difíceis, de facilidades difíceis. Nós vamos entrar agora no mês da mulher, a partir do dia 1º agora. Então, são várias ações e políticas e movimentos que a gente precisa fazer para esse fortalecimento. Para que a hora que vir uma pessoa te perguntar o porquê das cotas, a gente poder responder falando dos nossos direitos. Não só como mulheres, mas do nosso direito de poder estar em todos os lugares. Da nossa democratização, da nossa fala novamente, de resgatar tudo aquilo que a gente veio perdendo, né, nos anos aí que passaram. Então eu te faço uma pergunta hoje: o que você deixaria de mensagem para que a gente possa ouvir daqui 10 anos, ou daqui 5, ou daqui 1 ano, para que a gente pudesse ouvir e carregar ela no coração, para que a gente possa ter essa força que a gente precisa. Lembram que eu comecei falando aqui de que ninguém faz nada sozinho. Então, assim, de que forma que a gente em grupo, no coletivo, pode ainda fortalecer mais esses movimentos para que a gente não se sinta perdido, ou para que a gente não se sinta só nesse movimento da educação, no movimento da educação antirracista, na igualdade de direitos. Hoje a gente tem que falar no de desenvolvimento econômico, mas não só no desenvolvimento econômico, mas no desenvolvimento social. O que a gente precisa levar como mantra para que a gente se sinta fortalecido daqui para frente? Não existe vitória individual. Vitória individual é do sistema. Vamos lembrar disso daqui 1 ano, 5, 10. É isso. Eu estou aqui porque algumas pessoas, no meio dessa loucura, que é cuidar das nossas próprias vidas, isso já é bastante trabalhoso, olharam para o lado, identificaram potencial em mim e disseram: vem aqui comigo, sabe, vem aqui, vamos. Algumas nem estão mais aqui, mas elas me deixaram esse aprendizado de ser... Vou contar uma história rapidinha de uma pessoa que a gente perdeu na pandemia, que trabalhava com a gente, o Bruno Rasta. Eu conheci o Bruno de um jeito muito doido. O Bruno era um cara branco, eu era um cara preto, ele morava em Alphaville e eu morava lá na Vila Zilda. Eu conheci ele porque eu participei de um workshop sobre rap, e um cara que estava nesse workshop me viu rimando e ele me indicou para um trabalho que era fazer uma dublagem num desenho animado. Eu era apaixonado por tudo aquilo.
Mas eu era muito bichinho do mato. E eu cheguei lá, eu não queria falar com ninguém, porque eu me vi de repente dentro de um lugar lá no Alto de Pinheiros, em São Paulo, com todos aqueles playboy. E eu falei, mano, o que eu estou fazendo nesse lugar? Eu não devia estar aqui. E o Bruno foi um cara que chegou até mim e falou assim, ô, mano, vocês produzem umas músicas lá na sua quebrada? E eu marrento pra caralho, né, que eu fui. Eu era uma pessoa horrível. Não, pra vocês terem ideia, um parênteses. Eu era muito tímido, embora fosse marrento. Eu não sabia nem segurar o microfone. Então eu segurava o microfone na cintura. Aí eu falava, ninguém ouvia. Ninguém ouvia quando eu falava, eu ficava... Tinha meu parceiro Kamal, que ele falava assim, põe o microfone na boca. Ele ficava fazendo assim, põe o microfone na boca. E eu respondia pro Kamal, é meu estilo, mano. Quando eu encontrei o Bruno, eu estava com esse estado de espírito. Aí o Bruno me perguntou, vocês produzem umas músicas lá? Eu falei, a gente produz, mano. Aí ele falou, vocês usam o que lá? E eu desconfiadíssimo. Falei, a gente usa o Soundforge, que é o nome do programa. Aí ele falou, não, mano, esse programa aí, ele é ruim, mano. Tá ligado? Ele não é da hora. Vou passar um outro programa pra você. E eu desconfiado, é mesmo? Eu querendo arrumar um motivo pra brigar com ele. E ele sendo ultra gente boa comigo, sabe? E aí ele falou, me passa seu telefone, mano. Eu vou lá, se vocês tiverem algum problema, eu ensino vocês a mexer na parada. Pô, vocês vão pirar nesse programa, mano. Eu vou baixar ele aqui, um craqueado aqui, que é o Piratinha, né, mano? Ah, os Piratinhas. E ele foi me dando um monte de coisa, me deu CD, me explicou, falou, ó, se qualquer coisa aí, meu, me liga que eu vou lá e ensino vocês a usar. Ele me deu o telefone, e o telefone dele começava com 4 naquela época. Eu nunca tinha visto um telefone começar com 4. Eu falei pra ele, mano, seu número começa com 4, tio, você mora onde? E ele falou com a maior naturalidade do mundo, eu moro ali em Alphaville. Eu falei, Alphaville, tá me tirando? Ele nem entendeu. O fato é que o Bruno foi o cara que me pegou pela mão ali, me ensinou a usar o Reason, me levou para ser estagiário no estúdio, sabe? Onde eu aprendi a operar todas aquelas máquinas gigantes. Depois ele era o cara que falava inglês, ele foi o cara que foi nossa voz quando a gente viajou para fora do Brasil a primeira vez. O Niak já falava, mas o Niak ele era muito caladão e eu não fazia a menor ideia. O policial parou nós quando a gente chegou na Califórnia, o policial falou, vocês falam inglês? E eu falei confiantão, não. E o Niak, yes, of course. E eu olhei para ele e falei, você fala inglês, neguinho? E ele falou, claro, tio. Eu falei, como você fala inglês? Ele, falando, tio. Eu falei, por que você nunca falou que você fala inglês? Ele, você nunca me perguntou. Fala em inglês. Mas o Bruno foi essa pessoa na minha vida, saca? O Bruno, professora Rita de Cássia, Felipe Vassão, foram pessoas que mesmo conscientes da minha realidade, eles nunca fizeram com que essa realidade fosse maior do que o meu potencial. E eu acho que isso é uma coisa que tem que ecoar em nós sempre, sempre, sabe? Existe um povo chamado Mapuche, no Chile. Os Mapuches. Uma vez eu vi uma entrevista de um irmão Mapuche e ele falou um negócio incrível que eu guardo no meu coração. O repórter ironizou a fala dele, dando a entender que ele era chileno, não Mapuche. E ele respondeu que o Chile era uma ideia que algum europeu arrogante tinha tido há muito tempo atrás e que os Mapuche existiam muito tempo antes do Chile. E eu acho que nessas palavras desse cara, tem uma coisa muito poderosa que é, a gente nunca deve aceitar ser menor do que o país que a gente sonha, saca? Do que a cultura que a gente tem, sabe? O Brasil é um país incrível, de verdade.
E eu falava isso meio da boca pra fora antes, porque eu via só o carnaval, né, mano? Eu falava, é legal o Brasil. Não, mano, o Brasil é foda. O Brasil é foda de um jeito que, mano, você vê, um pé de breque igual um Bolsonaro, mano, arrebenta esse país durante 4 anos e esse país tá aqui, ó. Nós não vai se render, não. Sabe? O Brasil é gigante. O povo brasileiro é gigante. O que a gente não pode permitir é ser sequestrado por essas distração autoritária. Sacou? A gente tem que lembrar, todo dia, que não existe vitória individual. A nossa vitória precisa ser a vitória do povo brasileiro. Sacou? É isso, diz tudo. Você falou muito de hip hop, de cultura, então eu quero aqui saudar Jean, coordenador da Casa do Hip Hop, representando o nosso Nelson Triunfo sempre, em todos os espaços. Secretário David da Cultura, que eu vi por aqui, não sei onde ele está. Pati, sabe que eu olho para esse menino, me vem uma sensação tão ruim. Como assim? Porque ele era um bebê quando eu vi ele a primeira vez. É bem isso, e a gente sempre fala, pelo menos eu gosto muito de falar, que a educação, a cultura e o esporte salva vidas. Então a gente ter essa representatividade da Casa do Hip Hop na nossa cidade, a gente ter todos os movimentos da cultura, do esporte acontecendo, é a união que a gente precisa ter, é o que a gente está falando do coletivo. É a união que a gente precisa ter para salvar cada vez mais pessoas. Acho que é bem isso, né? É isso, é isso. E isso é o hip hop. No final do dia, o hip hop é isso, vencer sem esquecer quem está do seu lado, sabe? Produzir, a melhor palavra é conforto, e um conforto que alcance a todos, para que a gente possa, cada um de nós, mostrar o nosso potencial. Só o fato de existir 4 elementos já diz isso para a sociedade. Se você não canta, você dança. Se você não dança, você pinta. E se você não pinta, você tem uma sensibilidade musical e pode ter um DJ. Cada pessoa tem um talento diferente da outra, tem uma capacidade de colaborar diferente da outra. Eu tenho uma inveja que vocês têm a Casa do Hip Hop aqui. A casa é nossa, ela é sua, ela é de todo mundo. Eu sei, mas queria que ela fosse do lado da minha casa lá também. Vem pra Diadema. Emicida, quando você fala que a vitória não se vence sozinha, né, de todos nós, então acho que é um convite para todo mundo que está aqui, para todo mundo que veio em todos esses dias nesse congresso, que, né, participaram de mesas belíssimas, que se dispuseram a pensar a educação, fica um convite. A vitória a gente só vai conseguir com todos nós juntos. Não adianta, não é uma coisa só da instância da prefeitura, da secretaria, somos todos nós. É esse corpo de educadores que está aqui presente. Eu queria que você me contasse assim, um pouquinho de como surgiu. Eu vejo uma característica em você, que você acendeu, né, uma estrela aí pra gente, e que você leva pessoas com você. Você não vai sozinho, você está sempre buscando, você tem iniciativas. Estou olhando a Dedé, linda ali, que eu conheci hoje também, uma pedagoga aqui presente, gente, palmas para Dedé, amiga do Emicida. Então, você leva, você vê isso na sua equipe, quando você fala com o Júlio, quando você fala com as pessoas, a gente sente essa energia de todo mundo junto com você. Eu queria que você me contasse um pouquinho de como foi a iniciativa do Lab Fantasma. Como que você pensou isso? Como surgiu? Eu levo um monte de gente, porque sabe como é que é, né, meu? Se der briga lá, eu tô com o meu pessoal. Não, brincadeiras à parte. Mesmo antes de saber elaborar isso, foi uma coisa na qual eu sempre acreditei que o hip hop me deu. Entende? Acho que todo mundo, sobretudo hoje,
se vê tentado e seduzido a ter uma trajetória que pensa somente em si próprio. O mundo é muito individualista, e hoje mais do que em outros tempos, talvez. Saca? Quando a gente começou a Laboratório Fantasma, passou por uma reflexão muito básica, assim, e a certa altura, as pessoas que eram apaixonadas pela cultura hip hop, elas precisavam... Meu celular caindo de novo, vem com os bolsos rasos, tá foda. As pessoas que eram apaixonadas pelo hip hop, elas precisavam abandonar essa cultura em algum momento e procurar um emprego. Eu queria criar uma estrutura onde as pessoas pudessem tirar o seu sustento dali, sabe? Porque a indústria da música, a indústria do entretenimento, ela produz muita invisibilidade, sabe? Então, se você prestar atenção, ao longo do tempo, existem personagens que eles vão trocando e as pessoas não sentem falta deles. A pessoa que faz a montagem desse palco aqui inteira, entende? Não é fácil fazer isso, mas é uma função que muitas vezes é invisibilizada pela indústria. E eu queria criar uma estrutura onde a gente pudesse criar um ambiente profissional mesmo, para que aquela pessoa que ama tanto aquilo não tivesse que se afastar daquilo, entendeu? Para pagar as suas contas. E por outro lado, e aí foi uma questão mais política, eu acho que a existência do Laboratório Fantasma é uma afirmação política muito importante. Porque quando a gente começou, a gente não era nem considerado música, sabe? E hoje a gente é uma referência internacional. Você vê o Fiote. O Fiote é um cara que ele é convidado para conversar em Copenhague, na Polônia. Ele foi falar outro dia, ele mandou uma foto, um monte de neve no bagulho. Eu falei, crê em Deus, pai. Só quer ver neve quem nunca viu, porque, mano, tem uma desgraça a neve, tio. Sabe? É um bagulho feio, só é bonito no filme. Na vida real é um lameiro de gelo, tá ligado? Que você escorrega, cai o bagulho, você bate a bunda. Tem gente que quebra mesmo as partes quando cai lá. Só é bonito na foto, mano. E ele me mandou esse negócio, eu fiquei pensando, fiquei emocionado. Eu fiquei emocionado porque aí ele vai para Budapeste, vai para todos esses lugares. Eu fico sempre pensando no quão as pessoas desacreditavam do que a gente estava fazendo, a gente pegar nossa mochilinha, gravar nosso CD em casa, porque nós é tudo filho de camelô, entendeu? Então nós enchíamos nossa mochila e ia vender o CD na rua, sabe? Teve uma experiência que ela me marcou bastante, assim, de todas as coisas que a gente fez, que foi uma vez que a gente foi dar uma palestra na África, em Cabo Verde. E eles deram um convite para a gente, que ele se estendeu pela semana inteira do evento. Então a gente pôde viajar e ficar uma semana em Cabo Verde, lá na cidade de Praia. E aí a gente queria ir no congresso, a gente foi todos os dias no congresso e estava muito legal. Muitas pessoas, muitos profissionais dos países da Europa estavam lá partilhando conhecimento. Estava uma coisa muito incrível acontecendo, todo mundo dividindo informação. Mas todos os dias o auditório estava meio cheio, ia mais ou menos até a metade. E eu me preparei ali junto com o Fiote, para quando a gente chegasse lá, a gente também falasse para meio auditório. No dia que a gente foi fazer a nossa palestra, tinha um cara na frente do meu hotel muito suado. E eu falei para ele assim, ele veio tirar uma foto comigo, pediu um autógrafo e tal, ele do interior da cidade de Praia, assim, de um lugar muito distante. Ele falou que tinha andado 40 quilômetros. Aí eu falei, você andou 40 quilômetros? Aí ele falou, sim, a gente veio andando, a gente parou e dormiu, a gente continuou, veio ele e uns amigos dele, sabe, com mochila e tudo mais, porque a gente queria ouvir vocês falando. E aí eu pensei, que louco, né? Conversei um pouco com ele e tal, falei, vamos lá que a gente está atrasado para a palestra. Quando a gente chegou no teatro, o teatro estava lotado, abarrotado de gente pendurada lá no fundo. E aí eu entendi que mais do que conduzir minha carreira, mais do que a gente ter gerado emprego no Brasil, em São Paulo, entre os nossos amigos e pessoas que a gente foi conhecendo, mais do que qualquer outra coisa, a gente tinha semeado uma possibilidade de existir
sem que você tivesse que deixar de ser quem você é. Porque tem várias vezes que a gente fica negociando com quem a gente é. O mundo impõe pra gente isso, sabe? E aí você vai fazendo concessões, vai fazendo concessões, vai fazendo concessões, até que você corre o risco de daqui a 30 anos olhar no espelho e não reconhecer você. O que não é o caso das nossas professoras de 30 anos que estão aqui, certo? Quando a gente entrou ali e viu aquele auditório lotado para falar por nós, que tivemos que inventar uma África na nossa cabeça, a gente chega na África e vê aqueles, sei lá, mano, tinha umas 800 pessoas ali, que vieram, sei lá de qual maneira, e as pessoas falavam: o que vocês fizeram, mostraram pra gente, que a gente pode contar a nossa história, que a gente deve contar a nossa história para o mundo. Isso é uma conquista. É por isso que eu bato tanto na tecla de vencer junto. Por isso que eu trago as pessoas. Porque em algum momento alguém me trouxe, sabe? E foi me trazendo que eu pude ver uma outra possibilidade de mundo, que era maior do que o mundo que eu estava preso, sabe? É como se eu tirasse a cabeça da água, saca? E eu acho que a Laboratório Fantasma, no final das contas, é simplesmente uma possibilidade positiva, uma sugestão. As pessoas, elas minimizam a força da palavra sugestão, mas eu acho que o máximo que a gente pode fazer pelo mundo é sugerir. E aí, de acordo com a vida de cada um de nós, a gente vai acatar ou não aquela sugestão. Tem uma frase do Malcolm X que eu adoro, que ele diz: se você colocar um copo de água suja na frente de uma multidão sedenta, aquela multidão está com sede, ela vai beber água suja. Agora, se você colocar um copo de água suja e um copo de água limpa, as pessoas têm capacidade de discernir isso e vão optar pela água limpa. Então, o que a gente tenta fazer com o Laboratório Fantasma é ser essa sugestão. E no final das contas, não é que a gente queira que exista, a gente nem considera, por exemplo, outras pessoas que fazem a mesma coisa que a gente concorrentes. Não. Olha o tamanho da treta que tem no Brasil para resolver, mano. Todo mundo que estiver fazendo a mesma coisa que nós está fazendo muito bem, tá ligado? É a mesma luta. A gente se fortalece nisso, a gente fica muito feliz de ver as coisas crescendo, prosperando, inclusive as que não são nossas. A gente tenta muito fortalecer todo mundo, porque a gente sabe que, dado o tamanho dos problemas estruturais que a gente tem no Brasil, a gente precisa de muita gente, entendeu? E todo mundo que se identificar com essa sugestão pode vir junto, e é por isso que a gente vai juntando gente, saca? Emicida, e a gente, esses dias aqui, desde quarta-feira, nós estamos juntos aqui, todo mundo junto e misturado, discutindo o papel da escola. Esse telhado, né, a gente fala sempre da educação numa coisa de um prédio, né? E não do serviço, né? A serviço de quem, do para quem, né? E quando a gente pensa no para quê, para que todo mundo junta todo mundo? Pensa nisso, né? Você pega as criancinhas pequenininhas, põe lá, preciso trabalhar, ok, né? Para creche, depois vai para a educação infantil, depois vai para Fundamental 2, ensino médio. Para quê? Essa pergunta genuína do para quê. Porque se a gente também não pensar no genuíno, né, no sentido mais profundo, de que cidadania é essa? Aqui nós estamos com os operadores da cidadania, né? 2023, né, 2038, as crianças que entraram na creche, no nosso relógio aqui, vão entrar na Unifesp. Essa é a data que nós temos que voltar, nós temos que viver até 2038, para chegar lá e olhar. Estaremos aqui para aplaudir de pé cada uma dessas crianças. É isso aí. Mas para isso a gente precisa pensar sobre isso, cotidianamente. Que cidadania é essa que a gente quer para esse país? O que a gente quer para esse mundo? Que ser humano é esse, nós e todos, que nós precisamos ser? Eu acho que a gente tem sempre a obrigação de ser um upgrade de quem veio antes, sabe? Isso não quer dizer que as pessoas sejam atrasadas as que veio antes. Não, é porque
cada um lida com um mundo diferente, de fato. Cada geração enfrenta um mundo diferente, sabe? Os desafios são outros, sabe? Quem xingou o BIP há 30 anos atrás, não fazia ideia do que seria um celular, entendeu? Aqui, eu estou até com uma tipóia agora por causa do celular, entendeu? De tanto que a nossa vida está presa dentro dele. Uma vez eu vi uma frase que eu achei muito foda, ela dizia o seguinte: você tem a obrigação de ser moralmente superior e melhor do que a sociedade na qual você cresceu, sabe? Eu acho que essa é a nossa missão, em tudo que diz respeito a conduzir as novas gerações, sabe? Conversar, acolher, fazer com que eles tenham mais opções do que a gente teve. Porque se a gente for parar para pensar nas nossas próprias infâncias, eram muito mais estreitos os caminhos. Qual que é o problema também do excesso de opções? Você pode se perder, porque pode virar um labirinto. Muitas pessoas se sentem perdidas hoje. E aí se torna mais fundamental ainda o papel de vocês. Porque é um papel de uma curadoria para a vida, de caminhos. E acho que essa é a palavra de ouro, porque conteúdo por conteúdo, todo mundo recebe e produz 24 horas por dia hoje. Entende? Agora, fazer uma curadoria do que pode ser válido para construir não só um cidadão pensante, um cidadão que se compromete com deixar um planeta melhor do que ele recebeu, um cidadão que se compromete em deixar uma sociedade melhor do que a sociedade na qual ele nasceu. Eu acho que isso é uma luta nobre, isso é uma missão nobre, e eu acho que essa é a missão não só de vocês, mas a de todos nós. É a minha missão também, é o que eu tento partilhar quando eu pego minha caneta para escrever uma música, saca? Eu quero contar uma história que faça com que as pessoas olhem para esse mundo concreto e possam refletir a partir da sensibilidade delas, encontrar outras possibilidades de interpretar esse mundo, porque foi o que aconteceu comigo. A música, ela abriu uma possibilidade de interpretação, a arte abriu uma possibilidade de interpretação, e a minha sensibilidade, ela foi trabalhada de uma maneira tão intensa que virou uma possibilidade concreta eu viver disso no futuro, sabe? E isso é só uma das características que a arte me trouxe. Quantas outras que fazem parte do meu dia a dia, entende? Eu acho que essa é a nossa luta. Eu imagino vocês, né? Meu parceiro, tem um amigo meu, Marcelo, que ele também foi uma dessas pessoas que a gente puxou para perto em algum momento, que ele tem 3 histórias, vou fazer um parênteses aqui, né? A Dedé, ela me mandou um e-mail um dia, e ela desacreditou que eu respondi o e-mail dela. O Jamelão também, que está aqui para tocar com nós, ele me mandou um e-mail, e eu respondi o e-mail dele, ele ficou tipo, nossa, ele lê mesmo. A gente passou por isso aqui. Nossa, eu tô ali com a Kátia Saraiva, que é da nossa equipe, tem Eliane Martinez. Nós, quando inauguramos o programa Adolescente Aprendiz, nós te convidamos para participar da aula inaugural e você estava em Portugal. E aí, de repente, você grava um vídeo pra gente. A gente, oi? Ele gravou um vídeo e é um vídeo muito inspirador, assim, que foi um recado direto e a gente se sentiu muito feliz, assim, de ter esse recado para os nossos adolescentes aqui de Diadema. Então eu sei a sensação que eles tiveram. O meu amigo Marcelo, ele mandou um e-mail, naquela época, gente, não é mais meu e-mail esse, então não vai fazer isso, tá? Ele mandou meu e-mail, naquela época só não tinha nenhum Emicida, né? Aí meu e-mail era emicida@hotmail.com. Eu não tenho mais nem a senha desse aí. Ele me mandou um e-mail porque ele ia trabalhar de moto na Marginal e ele caiu de moto, quebrou a perna, e ele ficou sei lá quanto tempo de molho, com a perna engessada para cima em casa, e um dia, que ele viu os vídeos das batalhas de freestyle que eu fazia, ele falou, vou mandar um e-mail pro Emicida.
Aí ele foi, escreveu e mandou um e-mail, e eu recebi de fato esse e-mail, porque só tinha eu de Emicida naquela época. Agora você vai fazer... Outro dia eu fui fazer um login no negócio, eu falei, vou pôr Emicida. Coloquei, o cara me sugeriu, você só pode ser o Emicida 437. Falei, mas eu sou o verdadeiro, cara. Agora eu sou o 437. Mas o Marcelo, ele me falava e me fala uma frase que eu acho que ela tem tudo a ver com a docência, tem tudo a ver com o ambiente escolar. É isso que a gente precisa sugerir e criar na vida das pessoas, sobretudo no ambiente escolar. O Marcelo sempre falava um negócio que é o seguinte: crie um ambiente onde a sua vitória seja inevitável. Isso é muito poderoso. Ele repetia isso toda semana. Que a gente ia lá fazer o CD, a gente fazia cola, porque a gente colava os cartazes do show, farinha de trigo, água, saía tudo respingado, sabe? E saía de noite, as pessoas encontravam nós, que elas viam a gente passando na televisão durante o dia e nós colando cartazes durante a noite. Aí o povo estava voltando do trabalho, voltando da faculdade, encontrava com nós e falava: gente, eu vi vocês na televisão hoje, vocês estão todos sujos de cola, né? A gente é isso, sabe? Eu acho que essa frase ela é muito valiosa. A gente precisa criar um ambiente onde a vitória dos nossos seja inevitável, onde eles se encontrem com referências que potencializem as capacidades deles, que alimentem essa chama que existe em todos nós, entendeu? Que se não por sonho, por teimosia, se não por teimosia, por rebeldia, sabe? Só para olhar mesmo no olho de todo mundo que desacreditou de nós e serenamente dizer: viu? Falei que eu conseguia. Eu ia fazer mais uma pergunta, mas você já respondeu a outra pergunta que eu ia fazer, que é um pouco isso. Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixe a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. E eu quero que eles corram. Então é sobre isso que a gente está falando. É sobre esse lugar que a gente também tem que estar. É sobre o Emicida, um artista, mas também não é só esse artista, é um homem preto aqui falando um monte de coisa que vai conectar com a gente. É eu ver aqui essa plateia lotada de gente preta, potente, que trabalha diariamente. Tem uma vice-prefeita preta aqui podendo falar, Ana Lúcia Sanches, que é solidária com a gente, que é a pessoa que garante que a gente tem essas políticas aqui. Então não é o artista também que eu sou fã, né? Não tem, né? A gente fica maravilhada, mas é este homem preto que está aqui falando, que quer levar a gente e que a gente tem que fazer isso com as nossas crianças também. Eu acho que a gente sai daqui com essa obrigação. E muito obrigada, porque que é potente. Isso, obrigado a vocês. Oxe, estou feliz demais aqui. Me emocionei muito, quase chorei já umas 3 vezes aqui. A hora que vocês contaram lá que você foi estagiária da Ana Lúcia, você acha que eu pensei o quê? Ainda bem que vocês saíram aquela hora que eu fiquei ali. Porra, mano. Sério. Eu me lembrei do... Hoje tem um astrofísico famoso, chama Neil deGrasse Tyson. Ele fica falando de planeta. Eu sou desses. Eu fico vendo essas coisas. Ah, eu adoro. Comprei um telescópio agora. Muito legal. Eu tô no nível que eu já fico olhando as estrelas, eu sei qual que é a estrela, qual que é o planeta. Vai segurando. Mas ouvindo a história de vocês, de verdade, eu fiquei pensando muito numa entrevista do Neil deGrasse Tyson, que ele fala de um outro astrofísico, talvez o mais famoso de todos, né, depois do Isaac Newton, é o Carl Sagan, que é um cara que ele fez da vida dele não só um instrumento de manutenção da ciência, mas de propagação do fazer científico, do pensamento científico. Ele virou um ativista para desmistificar a ciência, mostrar que a ciência pertence a todo mundo, sabe? E o Ney, ele fala na entrevista dele que ele conheceu o Carl Sagan
E o Carl Sagan pegou ele e colocou no carro, levou ele na casa dele, do próprio Carl Sagan, que ele jantou com a família do Carl Sagan, e estava um dia muito frio nos Estados Unidos, estava nevando, maldita neve. E depois, o Carl Sagan, depois de jantar e conversar com ele sobre ciência, deu uns livros para ele, levou ele até a estação de metrô, e foi naquele dia que o Neil deGrasse Tyson percebeu que ele queria ser um astrofísico, que ele queria ser um cientista, não só para acumular aquela quantidade de conhecimento, mas para ser na vida de outra pessoa o que o Carl Sagan tinha acabado de ser na vida dele. É isso. Gente, quem faz, às vezes, não tem a magnitude. E a Ana não gosta que puxe o saco dela, mas eu vou puxar. Eu vou falar. E ela, na minha vida, foi essa pessoa que deu a mão, é verdade, que deu a mão e que me levou para o acesso à permanência ao ensino superior. Então, a trajetória dela também me inspirou, de outras pessoas como Carlos Kopkak, que hoje é falecido, mas hoje ele dá o nome ao espaço que a gente fica, Centro de Formação Carlos Kopkak, e é isso, a Bia está ali no cantinho, a Bia cuida da educação, do acesso ao ensino superior aqui, a gente pegar cada jovem, cada adolescente e levar também. Então, é a gente poder devolver o que fizeram com a gente numa escala muito maior, é sobre isso. Bom, e eu não posso deixar de lembrar aqui, o Emicida, a Paty é nosso amor da minha vida, e mais nosso prefeitão Felipe, nosso querido prefeito, né, das inspirações da vida. O Felipe é a 4ª vez que ele é prefeito nessa cidade. É um cara que fez poli, filho de um médico, né, de uma pessoa que decidiu, casou com a Inês virou assistente social na PUC, lá nos anos 80, veio para Diadema, trabalhar em Diadema na primeira gestão do Gilson Menezes, depois carregou o namorado dela que ela arrumou, que chamava Felipe, que veio para cá, de repente, pá, é isso. O território onde a gente pisa, que o coração pulsa, é onde a gente enraiza. E o Felipe está com o coração, literalmente coração partido. Agora, um novo coração, que ele fez uma cirurgia agora, há 15 dias. Essa semana saiu do hospital. Vamos fazer uma energia aí para o Felipe, gente! Energia! Felipe! E nosso querido Felipe estaria aqui conosco também, né? Celebrando esse momento junto. Felipe trouxe o Paulo Freire aqui nessa coisa das histórias, né? O Paulo Freire esteve aqui conversando com a gente, assim como você, né? Nessa horizontalidade, nessa vida de uma conversa. E essas conversas são assim, você faz com a gente aqui, a gente faz entre nós, e cada um de nós faz com os nossos estudantes. A gente, cada vez que pega o bebê no colo, quem está na creche, faz uma conversa pelo movimento, pelo gesto. A criança de educação infantil, quando eu olho para ela, falo, e aí, beleza? Né? Significa que eu olhei para ela, que eu agachei para falar com ela, para que ela veja ali, se ela tiver 5 anos, quando eu sentar para ler o livro Amora, que a gente comprou aqui, agachar e sentar aqui no cantinho, sabe, para a gente ler junto. Quando a gente estiver no fundamental, que a gente vai produzindo texto, elaborando, pensando, instigando os curumins. Agora você vai sentar com os curumins, os meninos são difíceis, filho. As crianças aqui estão cheias de ideia, tem opinião, escuta, né? Então, e depois, né, o adolescente aprendiz, que os meninos, esse dia estivemos na Globo aqui, fez a cobertura do adolescente aprendiz, e a menina falou assim, eu tenho meu lugar de fala. Eu falei, uau, né? É isso, né? Ela entendeu tudo. E o nosso Carlos Kopkak agora quer puxar essa juventude que faz cursinho, que está aí, porque alguém tem que dar a mão para chegar até o final. Então, é da creche ao ensino superior, cada um fazendo um degrauzinho, fazendo um banquinho, o poder público faz um,
né? Sociedade faz outro, e assim a gente vai construindo esse itinerário. Então, estou lembrando aqui do Felipe, porque é o nosso engenheiro dessa história toda aqui nessa cidade, eu não posso deixar de saudá-lo. Gente, detesto ser a pessoa que interrompe, detesto, que eu estou adorando. Mas a gente vai fazer uma foto com esse painel aqui, com essas pessoas maravilhosas. As crianças vão subir, a gente vai reorganizar as cadeiras. Emicida, eu também fui da Casa do Hip Hop de Diadema, eu lembro de você chegando lá, já não vou falar da minha idade, para por aí. E você estava lá no dia que explodiu o transformador? Pelo amor de Deus, lembra? Nelson tá aí, ó. Nelson Triunfo tá ali, Nelson ó. tá aí. Já Eu vi chegou ele lá. ali, ó. E a gente sabe como era difícil naquela época. Hoje, a Casa do Hip Hop tem uma parceria com a Secretaria de Educação para levar os 4 elementos para as escolas. Isso que a gente não conseguiu falar aqui, mas já acontece e o hip hop continua salvando vidas. Então, vamos fazer uma foto, vamos rearrumar as cadeiras. Emicida, vai tomar uma água depois. Demorou. Come a foto. Mas vocês vão ter que levantar a mão aí agora. Cuidado com essa cadeira aí, minha filha. Aqui. Aí agora, levanta a mão agora. Maravilha, claro. Vou pedir depois um momento tiete, que as minhas queridas autoridades desçam, enquanto a gente organiza as cadeiras aqui. Obrigado. Vai. Tem mais umas perguntas ainda. Todo mundo emocionado com a fala do Emicida? Vocês pensam que o rap não é compromisso? Netão, solta um sonzinho enquanto a gente organiza as cadeiras, por favor, querido. Nelson. Nelson. Acho que mais um pouco por causa da câmera. A câmera tem que pegar ela. Chama as crianças, por gentileza. Vou chamar. Bom, vamos dar seguimento ao nosso congresso. Agora, se a gente fala tanto em educação, né? É importante ouvir quem é o futuro desse Brasil aqui, as crianças, não é isso? Então nós vamos receber aqui ao palco alguns estudantes para uma roda de conversa, que eles têm muita coisa para perguntar para o Emicida. Do Conselho de Curumins, eu chamo Gabriela Malcolm, da EMEB Mário Santa Lúcia. Meu coração ferido, caminhos percorridos na lida. Juntei os meus livros, meus discos Chamaram o Heitor, preferidos, da EMEB, professora porque Letícia o Beatriz sorriso Peça. salva uma vida.
ter esperança, meu jeito. Chamaram de o dançar, Lucas, Marieta de Freitas Martins, escola. minha fé. Votei na O adolescente aprendiz chama Sara, Sabrina e Gabriele. Falei, tô de mudança, já é. Chamar também Luiz Henrique e o Júlio César. Sem culpa, sem mágoa. Chamar a Giovana. Da pluma leve, como um rio que Estudantes do EJA, vamos chamar aqui Matheus e Maria Ivoneide. livre, tipo mágoa se atreve. Eu tô morando lá no abraço dela agora. E convidar novamente as nossas autoridades, a nossa prefeita Pati Ferreira, a secretária de Educação Ana Lúcia Sanches e a nossa diretora Ellen Daniel. Nos braços dela agora. Catei meu sorriso, meu coração ferido, caminhos percorridos na lida. Juntei os meus livros, meus discos preferidos, porque um sonzinho salva uma vida. Botei esperança, meu jeito de dançar, risada de criança, minha fé. Votei na bonança, carinho, temperança. Falei, tô de mudança, já é. Me jogo em outras águas, sem culpa, sem mágoa. Só trago a sina da pluma leve, como um rio que deságua, partindo do Aconcagua. Livre, tipo mágoa se atreve. Eu tô morando lá no abraço dela agora. Tô morando lá nos braços dela agora. Eu tô morando lá no abraço dela agora. Tô morando lá nos braços dela agora. Eu tô morando lá no abraço dela agora. Tô morando lá nos braços dela agora. Eu tô morando lá no abraço dela agora. Chamar também para subir ao palco ele, né, gente? Emicida! Chegando. Chegou, Emicida! Mesmo penteado? Bom, Emicida. Os alunos aqui da rede pública têm algumas perguntas, né? Eles querem dialogar, conversar. O pessoal está super entusiasmado para falar com você. Vou pedir para o Malcolm, que é do Conselho de Curumins, puxar a primeira fala. Porra. Olá, bom dia, meu nome é Malcolm. O meu tema é dignidade humana. Na música, você diz, Emicida, nesse trecho da canção, nós, quando você fala sobre atravessar paredes, são paredes sociais construídas pelas mentes das pessoas? Vai. Educação em Diadema, Emicida. Segura. Mano. Que eloquência. Parabéns. São. Antes de qualquer outra coisa, são barreiras que a sociedade pode impor para a gente e às vezes a gente mesmo acaba
se tornando refém delas, sabe? E aí você passa a acreditar que você não vai conseguir. E aí você tem que olhar no espelho e dizer para você mesmo que você é capaz, que você é forte, que você é inteligente, que você consegue. E aí você vence essas barreiras. A música fala exatamente disso. Valeu por a pergunta, Maicon, verdade. Obrigada, Malcolm. Agora o Heitor, que é da professora Letícia Beatriz Peça, o nome da escola, também quer fazer uma pergunta, Emicida. Pode falar? Pode falar, meu amor. Opa. Nossa, minha voz fica mó esquisita. A minha também. Primeiro, bom dia, meu nome é Heitor e na música Mandume, você diz que depois de experiências de preconceitos diversos, não é possível que as cicatrizes da vida não nos modifiquem a ponto de esquecermos toda a maldade que nos foi imposta? Mano. Muito bom os professores em Diadema, não? Sim. Caramba. Alto Sim. nível. Sim. E a gente fez... Essa música tem uma história muito doida. Eu fiquei sabendo quem era o Mandume, porque um amigo meu, lá de Angola, ele teve um filho, e ele deu o nome do filho dele de Mandume. E eu perguntei para ele quem era Mandume. Ele falou que Mandume tinha sido um rei de uma tribo chamada Conhamas. E eu nunca tinha ouvido falar nem dos Conhamas, nem do Mandume. E aí eu perguntei por que ele ia dar o nome do filho dele de Mandume. Ele me contou a história do Mandume, eu fiquei fascinado. Eu quis fazer uma música que trouxesse a energia do que esse rei representava, sabe? Por isso eu fiz essa música aí, por isso eu juntei todas essas pessoas, né? Esse trecho que você passou, acho que tem muito dele no poema que a Mel Duarte recita no final do vídeo, que é um poema super poderoso. A Mel é uma menina incrível, extremamente inteligente e sensível demais também. E eu queria trazer essa música falando de força e falando de resistência e falando também da importância da gente estar junto, sabe? Antes de eu passar pro Lucas, eu queria mandar um beijo pra minha mãe que tá aí gravando. Eu acho que a gente tem que pensar num projeto de cerimonial Mirim, viu? Porque esse menino tem futuro. Ele é muito desenrolado. Tá bom, pai. Mas é isso mesmo. O microfone agora vai pro Lucas, da EMEB Marieta de Freitas Martins, para perguntar pro Emicida. Vai lá, Lucas. Bom dia ou boa tarde, não sei se passou do meio-dia. A minha pergunta, Emicida, na música Passarinhos você tinha dito que a natureza está mais escassa, que a poluição toma conta de tudo e tem cada vez mais desmatamentos e aqueles que deveriam fazer leis não são justos. E a pergunta é: como poderíamos fazer para que nossos políticos criem leis mais justas e corretas? Gente, vocês estão melhor do que 80% dos jornalistas que eu encontro, viu? Olha, primeira coisa, Lucas, eu acho que a gente tem que incentivar a participação popular. O povo não pode estar distante da política. O povo não pode achar que a política pertence a outro grupo, sabe? O povo precisa estar perto disso. E aí, após essa participação numa intensidade que possa produzir transformação, o que a gente pode fazer e deve fazer é votar em candidatos que se comprometam com cuidar da natureza, com cuidar das pessoas, porque cuidar das pessoas e cuidar da natureza não são objetivos que se contrariam, muito pelo contrário,
Cuidar do planeta é cuidar das pessoas. É plantar uma semente para que exista um amanhã que seja bom para todos nós, principalmente porque todo mundo agora já ouviu falar de uma coisa chamada aquecimento global. As questões climáticas, elas estão cada vez mais presentes na nossa vida, e a gente precisa que a política seja ocupada por pessoas que sejam sensíveis, que sejam atentas a isso, para a gente cuidar do meio ambiente, sabe? Então, eu esqueci de uma coisa. Diga. A Beth disse pra gente olhar no seu rosto e falar assim, depois da pergunta, vai, levante e ainda deixe seu recado. Levanta e anda, é isso. Obrigada, Lucas. Eu vou pedir para as meninas do Adolescente Aprendiz. Um abraço para a Beth. Quem é a Beth? Professora Beth. E é isso, né? Sara e Sabrina do Adolescente Aprendiz, vocês viram que vocês ficaram numa saia justa com a criançada, hein? Bora lá. Nossa. Bom dia, meu nome é Sabrina e eu queria fazer a pergunta, ó, democracia e participação. Na música Princípia, na música você diz, contar com a gente mesmo em que precisamos um dos outros. Essa mensagem é de esperança e afeto? Vai, levanta e anda, dê o seu recado. Sabrina. Sim. Eu acho que a gente não tem como não conduzir os nossos projetos para um lugar melhor se a gente não tiver afeto, sabe? Eu gosto de falar da importância da gente se unir, porque às vezes a gente sozinho, a gente deixa de sentir, né, como a gente tem uma capacidade de transformar tudo. Mas olha essa manhã aqui, ó. Olha o tanto de gente que tem aqui. E eu aposto com você, tinham muitas outras pessoas que também gostariam de estar aqui, só que elas não conseguiram vir, porque elas não conseguiram faltar no trabalho, por algum outro problema que elas tiveram. Mas isso aqui é uma pequena parcela da quantidade de pessoas que acreditam na força transformadora da nossa união. Então, quando eu cantei na Principia falando da união e do afeto, é porque é isso, a gente precisa estar junto e a gente precisa estar sensível às necessidades de cada um de nós, sabe? Porque no final das contas, a verdade é essa. A única coisa que os seres humanos têm é uns aos outros. Então a gente precisa cuidar de uns e dos outros e ser cuidado também. Bom dia, meu nome é Sara. Bom dia, Sara. Vamos para a pergunta. Pensando nos tempos atuais de rivalidades, nos fale mais sobre o impacto do afeto a toda a sociedade. O celular, ele tá... Vou te falar do celular, que agora eu tô mais inimigo do celular do que nunca. Eu acho que ele tá fazendo a gente ficar muito preso na gente mesmo, sabe? E a gente tá deixando de experimentar coisas que a gente experimentava, que são o afeto mesmo, o toque, o abraço, a vida real. Essas coisas a gente não pode se desassociar disso. Eu fico muito preocupado, principalmente com as crianças, porque eu tive a oportunidade de usar meu tempo para brincar, correr, ralar meu joelho, entendeu? Empinar um pipa, jogar uma bolinha de gude, e não que a gente só possa fazer isso. É interessante que a gente tenha uma relação com a tecnologia também, a gente não quer voltar a ser os homens das cavernas, mas eu acho que o celular ele tem uma grande responsabilidade nesse período de individualismo extremo, sabe? É uma coisa, falar de afeto para mim é lembrar que existem alguns sentimentos que nunca vão caber dentro desse quadradinho com a câmera. Então a gente precisa sair dele muitas vezes para que a gente tenha acesso a esses sentimentos, para que a gente toque, para que a gente sinta, para que a gente se sinta vivo, sabe? Porque senão a gente vai estar ficando distante de uma coisa que é essencial para o ser humano se sentir vivo e saudável, que é sentir. O ser humano é um animalzinho viciado em sentir. A gente precisa sentir. A gente precisa sentir. Por isso a gente tem 5 sentidos.
A gente precisa ver coisas, a gente precisa ouvir coisas, a gente precisa sentir o cheiro das coisas, sabe? E cada um desses sentidos, ele traz uma memória, ele traz uma história, ele traz um nome, ele traz um lugar, ele traz um período, ele traz milhares de coisas que vão dando sentido à nossa existência. E às vezes eu sinto que essa cultura individualista, e muito incentivada pelo uso excessivo do celular, ele rouba da gente todas essas outras capacidades de sentir que a gente tem e que são essenciais para a vida humana, sabe? Obrigada, Sara. Muito obrigada pela pergunta. E aqui em Diadema a gente também tem EJA. Então, a Maria Ivoneide vai falar um pouco a pergunta que ela tem para a Emicida. Fica à vontade. Bom dia, povo lindo. Bom dia. Educação e transformação. Na música você diz, no nosso contemporâneo há uma diversidade muito complexa, algumas opiniões. Não concordamos e lutamos contra a ordem de ser harmoniosos. Hoje os jovens se inspiram no seu trabalho artístico. Você acha que é um influenciador entre os jovens? Como você se sente em relação a isso? Sabe que eu não me sinto um influenciador? Não é um negócio que eu fico pensando de ser ou não. Eu gosto de ser parte das coisas. E às vezes eu acho que essa coisa de ser parte de alguma coisa se perde em muitas discussões. Por exemplo, sabe a Glória Maria, que faleceu na semana retrasada, a jornalista? A Glória Maria, ela falou um negócio muito interessante numa entrevista. Ela disse o seguinte: hoje as pessoas estão muito concentradas no próprio protagonismo e elas estão querendo fazer história a todo custo. Isso tem seu valor, mas mais importante do que fazer história às vezes é fazer, porque tudo começa fazendo. É só depois que você faz, durante um tempo, que você pode considerar a possibilidade de estar fazendo história, sabe? E o que vai dizer isso não é você, é o futuro, é o tempo, é o ambiente no qual você produziu alguma coisa, porque isso é construir um legado. Então eu não fico me concentrando nessa coisa de eu sou uma referência, eu sou um influenciador. Muito pelo contrário, eu gosto muito de ser parte das coisas, sabe? Eu gosto muito de estar aqui, sabe? Fico muito feliz de verdade de ter feito um trabalho que é uma referência. Fico muito feliz de ter todos vocês aqui ouvindo, de vocês terem pego um pouco do tempo de vocês, das professoras, para elaborar essas perguntas, e são perguntas maravilhosas mesmo. Eu não estou falando da boca para fora não, vocês têm que ver os jornalistas que eu encontro. Mas no final do dia, de verdade, eu coloco minha cabeça no travesseiro e eu fico feliz só de ser parte das coisas, porque eu acho que aqui hoje, nesse congresso como um todo, eu sou leonino, né? Então nesse dia que eu estou aqui, estou achando que esse dia está muito incrível. Eu acho que ser parte disso aqui é fantástico. Para mim isso vale mais do que simplesmente ser um influenciador, sabe? Eu quero ser parte da transformação. Como vão chamar, nem me preocupo, sabe? Levanta e anda, deixa o seu recado. Obrigado, Maria. Obrigada, Maria Ivoneide. Agora o Matheus, também aqui do EJA, quer dar umas Na palavras. música. Salve, Matheus. Na música Descobridor, você diz que devemos buscar o auto... Na música Descobridor, você diz que devemos buscar o autoconhecimento a cada dia. Como você faz para se conectar e se descobrir continuamente no dia a dia? Agora vai ser uma resposta muito maluca, Matheus. Eu acho que a gente precisa fazer uma manutenção da nossa humildade. Sempre. Sempre. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de estudar uma coisa que eu não faço a menor ideia do que seja. Sabe? Por exemplo, agora eu morro de medo de avião. Eu escolhi o pior emprego do mundo para isso, porque eu tenho que viajar de avião toda semana.
Toda vez que o tenebroso sobe, meu coração vai na boca. Aí eu começo a pensar, mano, por que eu entrei? Sabe o que eu fui fazer agora? Eu estou estudando a mecânica dos aviões. Não, é muito doido, porque quanto mais você conhece, mais corajoso você fica, no meu caso. Porque tem uma coisa que já me ajudava, que é o seguinte, eu estudo flauta. A flauta é um instrumento que você sopra e sai música. Quando a gente entra no avião, por que a gente tem medo? Porque a gente pensa, mano, o bagulho tá flutuando no nada. Se eu jogar um sapato pro alto, ele cai. Se eu jogar uma pedra pro alto, ele cai. Por que essa desgraça de 10 toneladas tá aqui em cima? E aí, quando eu toco flauta, eu penso, não é nada. O oxigênio é muita coisa. O avião desliza no oxigênio. E aí é a mesma coisa quando eu toco minha flauta. Eu faço o oxigênio, que teoricamente a gente não vê, então a gente acha que não é nada, virar música. Santos Dumont, que é brasileiro, que inventou o avião, certo? E por isso que esse país é foda, porque a gente também criou um Santos Dumont. Lembre-se disso, você é do país do Santos Dumont, o cara que era maluco o suficiente para dizer, vou voar. E voou. Sabe? Então eu fico fazendo isso, Mateus, buscando aprender coisa nova, porque tem uma coisa que, para além de conhecer um negócio que eu não conhecia, tá sempre em contato com novo conhecimento, me faz olhar para outras pessoas e pensar, a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Porque tem gente que estuda e fica numa posição meio arrogante, tipo, eu sei. Não, a coisa mais legal do conhecimento é você partilhar. Uma vez eu encontrei com um cara que é um ídolo para mim, chama Chuck D, ele é de um grupo de rap que chama Public Enemy, lá dos Estados Unidos. Isso aí mostrou a idade de vocês, viu? E a minha também. E ele fez um show maravilhoso aqui em São Paulo, e a gente tinha um amigo em comum, e esse amigo foi me apresentar para ele, lá no hotel que ele estava, e eu fui agradecer ele, falei, pô, obrigado, você está cansado aí, trabalhou o dia inteiro, recebeu a gente aqui na maior energia legal. Aí ele falou assim, cara, eu amo fazer isso, eu amo onde a música me leva, eu amo encontrar com as pessoas, conversar com as pessoas que é apaixonada pelas mesmas coisas que eu sou apaixonado, sabe? Para mim, estudar faz eu ficar me deliciando com todas as conversas que eu encontro no mundo. Porque eu amo de verdade trocar, eu amo de verdade. Quem troca ideia volta com duas, entendeu? Sempre vai embora para casa com uma a mais. É por isso que eu gosto de estar sempre trocando ideia, por isso que eu gosto de aprender, por isso que eu gosto de fazer uns cursos malucos, saca? E é assim que eu vou levando minha vida. Obrigada. Agora a gente vai pedir para a Gabriela, que é da EMEB Mário Santa Lúcia, fazer a pergunta dela para o Emicida. Bom dia. Bom Meu dia. nome é Gabriele e o tema da minha pergunta é acreditar e fazer justiça social, da música Nós. Na música você diz, quando você falou sobre vingança, de não guardar rancor, você pensou muito sobre isso durante muito tempo? Pensei. Essa música não é minha, essa música é do Paulinho da Viola. E aí me ofereceram uma possibilidade de regravar uma música do Paulinho da Viola. Aí tem várias que são mais famosas, né? Tipo... Ih, agora eu esqueci as músicas do Paulinho da Viola, caramba. Pera aí. Não vou cantar, não. Vocês não estão merecendo isso, não, que... Tô brincando, daqui a pouco a gente canta um pouco. Mas dentre as músicas do Paulinho da Viola, Não Quero Vingança era uma música especial por dois motivos. Primeiro, porque é de um disco do Paulinho da Viola que eu amo, que é um disco que ele lançou em 1980, e por ser uma mensagem bonita para a gente compartilhar com o mundo a respeito de superação de alguém que te fez mal, de algo que te fez mal. Você precisa ser maior do que aquilo, sabe? Senão você também fica preso naquele sentimento ruim o resto da vida. Por isso que eu regravei essa música aí.
Foi uma honra fazer isso. Obrigada, Gabriela. Tava ali perguntando para os meninos, que aqui tem música, né? E muita. O que eles fazem? Eu perguntei, você é funk, rap, trap? Ele falou, sou artista. Ixi, aí então, sim. É isso aí. Quem vai falar com você é o Black Ice, Júlio, do Adolescente Aprendiz, artista. Tá gravando? Cadê? Boa tarde. Então, Boa meu nome é tarde. Júlio Black Ice. Boa tarde pra você. Boa tarde. Na música Levante e Anda, na parte que você fala que você volta pra casa de mão e mentes vazias, você voltou pra casa de mão e mentes vazias e se arrependeu? Como foi essa vivência? Várias vezes, mano. Várias vezes no começo, sabe? E aí foi quando eu aprendi que eu preciso alimentar meus sonhos também, saca? Eu preciso acreditar. Acreditar não é pouca coisa, entendeu? Porque desacreditar de você mesmo, numa realidade como essa, é muito fácil. Antes de qualquer outra coisa, você precisa acreditar em você, saca? Quando eu falo de jamais voltar para sua quebrada de mão e mente vazia, é porque a gente precisa ter um sonho na nossa mente, no nosso coração. E a gente precisa ter algo na nossa mão. Algo na nossa mão é correr para poder sustentar a gente, nossa família, cuidar do nosso povo, cuidar de quem a gente ama, saca? Essa é a razão pela qual eu quis colocar essa frase, e essa frase como a última frase da música, que é uma frase marcante, saca? Porque é uma música que está falando de persistir, de perseverança, de não desistir. É uma música que está falando de acredita em você e segue em frente. E mesmo que o dia de hoje seja difícil, acredita no dia de amanhã. Tem um ditado africano que fala: não importa o quão densa seja a noite, depois dela sempre vem o sol. É isso que a gente tem que ter no nosso coração. O sol que sempre vai vir, independente de quão escuro seja o período que a gente está vivendo, sacou? É isso. E eu queria saber também se você queria ouvir uma música minha. Vai cantar? Se eu puder, se não for atrapalhar ninguém aqui, ó, alguma coisa aqui. Então canta. Posso cantar? Oxe. Ó. Calma. Ó. Meu nome na boca do povo, preto não pode usar ouro, moleque nesse corre louco, família passando sufoco, só pela cor da minha pele, ou pelo kit que veste, os versos que estou cantando ficaram pra sempre lembrados. Só porque eu sou neguinho, querem vir com preconceito, e o governo não ajuda mesmo, eles fingem que nem estão vendo. Certeza que se eu fosse branco, não ia ser desse jeito, e o governo não ajuda mesmo, e fingem que nem estão vendo. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, quero paz ao mundo inteiro, mas eles insistem no erro. Psique é coisa de doido, sem preconceito meu povo, cadê o sorriso no rosto? Tenho amor entre todos, ame sua família hoje, que amanhã pode ser tarde. Bata suas asas e voe, sonhei com toda vontade. Vida boa, vida bela, sempre feliz, nunca triste. Dentro da minha favela, a bondade e o amor já existe. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, quero paz ao mundo inteiro, mas eles insistem no erro. Diga não ao racismo. Ei! Eu acho que essa é a melhor forma de quebrar um protocolo, né, não, gente? Parabéns, mano. Parabéns. Você é talentoso demais, mano. Será? Então, dá pro gato, rapaziada. Maravilhoso. Como é que você soltou a voz? Eu também vou soltar depois. Agora a gente vai ouvir o verso, que é o Luiz. Satisfação, rapaziada. Suave? Bom dia pra nós. Satisfação, Emicida. Sou seu fã, parceiro. Toda minha, mano. Meu irmão, eu tava com uma pergunta aqui, que é assim. Na música Para Além de um Sonho, tá ligado? Você fala a frase levanta e anda.
o que te motivou a levantar e andar? Mesmo tipo você vindo da quebrada e tal, e tipo você pensando, mano, o que você fez pra fazer, sabe? Como é que eu posso pensar nisso? Como é que você fez? O que te motivou? O que te fez continuar andando, mesmo você pensando que não ia dar certo? Teimosia. Às vezes, a única coisa na qual você pode se apegar é na sua teimosia. Porque pode ter uma realidade ao seu redor que não é inspiradora, vamos dizer assim. E aí, mano, foi por teimosia, nos piores momentos, que eu falei assim, mano, eu vou provar que eu sou capaz. Só pra calar a boca de todo mundo que acha que alguém que nem eu não é capaz de fazer isso, sabe? Eu queria vencer pela música. Na verdade, vencer pela música foi uma coisa que veio no final da minha adolescência. Porque eu sou uma pessoa tímida, embora não pareça. Eu queria mesmo era ser desenhista, de história em quadrinhos, sabe? Enfim, eu cheguei até me formar mesmo em desenho industrial. Mas a música me trouxe uma possibilidade, comecei a sentir que era possível, que as pessoas se identificavam com as coisas que eu falava, e que a partir dali eu podia construir um ambiente de esperança, não só para mim e para os meus amigos ali, mas para várias pessoas ao redor do mundo. E isso passou a me alimentar também, isso é uma coisa muito importante. A gente acabou de passar por uma pandemia. É um período muito difícil para todo mundo. E a gente nem sabe ainda exatamente quais são todas as consequências da pandemia na nossa cabeça, saca? E eu posso dizer que o que foi como um remédio para mim foi um dia ou outro que eu encontrei com uma pessoa no meio daquela loucura de todo mundo isolado, e máscara e álcool gel, e uma pessoa ou outra falava, mano, o que você fez mudou minha vida. Isso valia mais que qualquer outra coisa. Isso sempre vale mais do que qualquer outra coisa, sabe, mano? E é por esse tipo de coisa que eu insisto, é por esse tipo de coisa que eu levanto e ando, sabe? Que eu olho no espelho e falo, não, tô me sentindo mais fraco hoje, mas pelas pessoas que acreditam em mim eu não vou desistir, sabe? E a gente sempre tem que fazer isso. Isso é criar um ambiente onde nossa vitória é inevitável, saca? Tem um negócio que é uma parada que eu fazia quando eu era moleque, e só depois eu fui entender como isso era poderoso. Eu pegava umas revistas, e aí eu via, sei lá, alguém que eu admirava na revista. Eu recortava a foto, sei lá, do Bob Marley, colava na parede, tá ligado? E eu colava na parede e eu ficava pensando, mano, o que eu mais gosto no Bob Marley? O que eu vou fazer pro Bob Marley gostar do que eu faço? Saca? E aí eu tinha isso como uma meta, mano. Vou fazer. Tem uma desvantagem porque ele morreu. Mas era um sonho. E o sonho você pode sonhar com todo mundo. Sacou? E eu ficava ali com a foto de vários dos meus ídolos na parede. E eu ficava olhando para eles. Todo dia de manhã eu falava, não vou desapontar meus ídolos, vou vencer, entendeu, mano? É isso que me fez acreditar várias vezes. Obrigada, Luiz, pela pergunta. Eu vou passar aqui ainda na fase do adolescente aprendiz. Vou pedir para a Gabriele fazer a pergunta dela. Não, calma. Pera aí, desculpa aí, Gabriel. Não, é tipo assim, se ele mandou a letra, eu posso mandar também? Posso? Bora lá. Suave, então, ó. Meu nome é Verso, tô louco. Se vir onde já tô no soco, não concorda com a minha rima, então vê a pau pro meu ovo. Se é uma festa só pra quem passou sufoco, não tava com nós no corre, e agora quer gozar com... Ei, não quero usar terno e gravata pra ganhar minha grana. Eu quero que você se foda e que aumente minha fama. Tudo que importa nessa vida é meu talento, meu sustento. Eu argumento e passo rápido igual vento. Cê não sabe quanto eu fico feliz e ver minha rapaziada com o Mike, e não vendendo um pouco giz que deixa o playba
feliz. Que branquei o nariz, me desafiaram a escrever ouro. E eu fui lá e fiz, escrevi umas 4 linhas. Os cara falou que foda. Agora imagina o homem inteiro falando coisa que incomoda. Não preciso andar na moda, quando eu passo o povo pousa. Não preciso de carteira, eu guardo grana na sacola. Ei, eu falei pra rapaziada que eu ia conseguir. Foda do corre é que poucos acreditaram em mim. E vai ter gente por aí que vai falar que é sorte. Falar mais alto, bumbo forte, não deixa eu te ouvir. E pra quem não gosta de mim, meu sincero foda-se. Derramei lágrimas e lutei pra porra pra tá aqui. Adolescente aprendiz, revelando talentos, hein? Bora lá então, Gabriela. Oi, Vê se os meninos vão deixar você agora, não é isso? Deixa eu ter meu momento de fala agora, né? Antes de eu lançar minha pergunta, eu queria dar para você a blusa do programa Adolescente Aprendiz. Obrigado. Valeu. Uhum. Agora eu vou fazer minha pergunta. Na música Pantera Negra, você cita: sou vingador, vingando a dor. Vocês veio o golpe e eu vim sua batalha. Com a dor você está vingando a dor de quem? Nossa, mas não só a dor física. A dor de todas as pessoas que sofreram e se foram antes de mim, sem ter a oportunidade de levantar a voz contra esse sistema, sabe? A música rap, ela tem uma característica maravilhosa, que é de falar diretamente com as pessoas, como uma conversa. As pessoas colocam um fone de ouvido e elas não escutam isso da mesma maneira que elas escutam Roberto Carlos. É diferente. Parece um telefonema. Parece que alguém está falando uma coisa que é endereçada diretamente a você, sabe? E aí, o que acontece é que a gente escuta tanto, que a gente acaba se sentindo amigo das pessoas que a gente fica escutando no fone. E às vezes você se pega falando sozinho na sua casa com seus ídolos, sabe? Não, aí você discorda, você concorda, não fica meio lavando uma louça e tipo, não, mas não é bem assim, não, isso é assim, saca? Quando eu falo sobre isso, o que eu estou querendo dizer é que a minha voz, ela não é somente minha. A partir do momento que as pessoas se identificam com o que eu faço, a minha voz é de todo mundo que se vê dentro dela, sabe? E a minha música acaba sendo mais do que somente minha. A partir do momento que ela está no mundo e as pessoas se identificam com as músicas, com as histórias, com as palavras, tudo isso é nosso, sabe? Vou passar a palavra para a nossa secretária, Ana Lúcia Sanches. Bom, a Giovana está aqui, Emicida. Eu falei, mas a Giovana não vai falar, tal. Giovana, quando a gente inaugurou o programa Curumins, que é um programa de conselheiros, eles são representantes. A gente tem reunião, fizemos reunião com o Felipe um dia, uma mesa redonda, nada de conversa, cada um levou sua reivindicação da sua escola. E a Giovana está aqui, ela agora acabou, ela estava no 5º ano, agora ela já saiu da nossa rede municipal, Giovana, mas ela liderou na escola dela, que até hoje tem, um podcast que faz... Que legal. Conta aqui, Giovana, rapidinho, 1 minuto. 1 minuto, hein, Giovana, porque aqui o tempo agora... Tudo bem, Giovana? Tudo. Deixa eu levantar, né? Levanta e anda, né? Eu tô na escola Rede Estadual Princesa Isabel de São Paulo. E eu fiz o podcast para... Eu ficava muito ansiosa para poder fazer o Grêmio. E aí eu fiz o podcast para poder impor minhas opiniões. E eu fui opondo minhas opiniões até que chegou na faculdade metodista. E aí, quando eu fui na faculdade metodista, eles conseguiram opor meu trabalho. E aí eu consegui fazer
o meu projeto como eu queria ter feito. E aí eu consigo pôr minhas opiniões sobre o preconceito, o desmatamento e tanto sobre a política, porque a política do Brasil não é com certeza uma das melhores que acontece no mundo. E aí, nessa, o nosso mundo acaba ficando desgovernado com o preconceito e o desmatamento. E nessa, eu acredito que o governo não consegue fazer muita coisa sobre o preconceito, porque é sobre o caráter das pessoas, não é sobre o dinheiro que opõe. Obrigada. Que isso, Giovana, obrigado você. Obrigado por não desistir, por levantar sua voz, fazer um podcast contando como você vê o mundo. Isso é muito importante, de verdade. Não pare, a gente precisa da sua voz aqui, você é importante para nós, certo? E obrigado por levantar dali e vir aqui conversar, porque eu sei que é difícil pra caramba pegar o microfone e falar no meio desse monte de gente. Uma salva de palmas para a nossa amiga Giovana. Agora você, Princesa Isabel, olha a escola que você foi cair, menina, para libertar. Bom, isso